Olá, pessoal! Eu aqui de novo e hoje a gente vai conversar sobre como surgiu a agricultura na pré-história. Nós já vimos algumas coisas sobre a pré-história, né? Nós descobrimos que as pessoas moravam em cavernas e abrigos naturais. Nós vimos que eles faziam ferramentas para ajudar eles no dia a dia. Nós vimos que eles usavam essas ferramentas para caçar, pois eles se alimentavam bastante da carne de caça. Mas além disso, eles também se alimentavam de frutas e outras plantas que eles coletavam nas florestas. Por isso, eles tinham que estar sempre mudando de lugar para ir procurando alimento. Então, eles moravam um pouco de tempo em um lugar e depois eles vinham para outros lugares procurando os alimentos. Eles também descobriram nessa época uma forma de fazer o fogo. E também foi nessa época que começaram as artes rupestres, que a gente já conversou bastante, né? Tudo isso foi em um período que a gente chama de Paleolítico. Depois desse período, veio um período chamado de Neolítico, que foi quando aconteceu uma coisa muito importante para os seres humanos. Foi quando as pessoas conseguiram plantar, começaram a fazer a agricultura. Agora, as pessoas não precisavam mais ficar coletando os alimentos na floresta. Eles podiam plantar os alimentos através das sementes e das mudas. Eles aperfeiçoaram, eles melhoraram as ferramentas que eles usavam, principalmente para ajudar na agricultura, para fazer o plantio de diversas variedades de alimentos. Eles também começaram a domesticar os animais. E aí, eles não precisavam mais ficar viajando e se mudando o tempo todo. Eles podiam fazer aldeias, fazer vilas, onde as pessoas começaram a morar juntas, bastante gente começou a morar juntas. E eles procuraram principalmente lugares onde tinham rios próximos, porque tanto para a agricultura, para a plantação, quanto para os animais que eles estavam criando, era importante que tivesse água. E foi nessa época também que foi inventada a roda. Os principais alimentos que foram cultivados e que a gente conhece até hoje foram o milho, o trigo, o arroz e a cevada. Ao longo do tempo, com o trabalho das pessoas, a agricultura foi melhorando, foi se desenvolvendo. E a partir daí, a alimentação das pessoas foi mudando, foi ficando mais diversificada, com mais tipos de alimentos e também mais parecida com a alimentação que a gente tem hoje. Alguns exemplos de animais que começaram a ser domesticados nessa época são a vaca, a ovelha, a cabra e o porco. E esses são os animais que a gente tem até hoje nas fazendas, né? Nas criações de animais. E eles usavam essa criação de animal, claro, para se alimentar, inclusive do leite desses animais, para fazer as suas roupas de pele, né? Se proteger do frio e para ajudar na agricultura. Outro animal que também foi domesticado nessa época foi o cachorro. Ele surgiu a partir da domesticação do lobo cinzento. As pessoas começaram a criar esses lobos mais próximos das casas deles, para proteção, para ajudar na caça. E o lobo foi se adaptando à vida das pessoas e a partir daí surgiram muitas raças de cachorro. Até hoje ainda surgem raças diferentes e existem muitos tipos de cachorro por aí, né? Os gatos também foram domesticados nessa época. Eles vêm de um animal, de um gato selvagem, um gato que vive na natureza. Mas também as pessoas começaram a criar eles e eles começaram a chegar perto das vilas, das aldeias das pessoas, porque eles perceberam que ali tinha muito alimento. Inclusive porque começou a aparecer bastante rato, né? E os gatos gostavam de se alimentar dos ratos.
E aí, a partir desse gato selvagem, é que foram surgindo todas as outras raças de gatos que a gente conhece hoje. Esse desenho representa um pouco como que era a vida nessa época, com abrigos naturais, mas um pouco melhorados, com as ferramentas para fazer comida, para caçar, até para fazer tecidos, os animais vivendo ali por perto e a plantação também, as pessoas criando os animais e cultivando as plantas. Aqui também, ó, a gente consegue ver que as pessoas viviam em comunidades e que a plantação e a criação dos animais era uma obrigação de todos, todo mundo contribuía para que a vila tivesse alimento e ferramentas e peles para se aquecer e o fogo. Era uma vida coletiva. Gostaram de conhecer um pouco mais sobre a pré-história? Então, por agora é isso. A gente vai conversando um pouco mais sobre agricultura nos próximos encontros. Um beijo, tchau!